todos os nossos projetos, antes do engenheiro começar a analisar estruturalmente, eu gosto de fazer esse planeamento, gosto de enviar para ele, para explicar para ele o que vai ser necessário alterar ou ajustar naquele projeto, para que o construtor possa avaliar, para que o arquiteto possa avaliar, para que o dono de obra possa avaliar. Tá? E só depois de resolvido tudo isso é que o meu engenheiro começa a trabalhar no projeto. Por quê? Isso economizou muito tempo aqui do nosso gabinete. Tá? Antes, como é que funcionava? Eu identificava todos esses ajustes, fazia os ajustes, passava para o meu engenheiro e falava, olha, tu tem aí 3, 4 dias para calcular tudo e entregar para o cliente. E ele fazia isso, a gente entregava, pronto, perfeito. Entregamos um projeto ali em 1 semana e meia. Tá. Só que, como eu não conversei com o cliente sobre os ajustes que eu fiz, muitas vezes chegava lá para o meu cliente e falava, Renato, esse ajuste que tu fez eu não gostei. Não dá para fazer de outra maneira? E a gente acabava tendo muito retrabalho. Tá? Então, como que a gente faz hoje em dia? Né? A gente começa o nosso projeto com o planeamento em 2D, né? O EPD, que é aquilo que está lá no 4º módulo, se eu não me engano. Né? Então, a gente faz aqui o planeamento das paredes do resto do chão, planeamento das paredes do piso superior, um planeamento das alturas, para eu ver aqui como é que vai encaixar, quais são aqui as alturas dos revestimentos todos, né? E depois disso é que a gente vai, deixa eu ver, esse aqui também tinha um planeamento das lajes, né? E um planeamento da cobertura. E aí depois disso feito, é muito rápido você, a partir desses 2 planeamentos, ou seja, da planta baixa e das alturas, você vem puxando, criando os volumes e fazendo isso dessa forma. Isso daqui, primeiro, ele reduz a quantidade de erros e de retrabalhos, ele facilita a minha comunicação com o meu cliente, tá? E ele permite também que, desse ponto aqui, ó, quando o cliente aprova a estrutura, a minha colega que trabalha com a modelagem, ela faz isso aqui em 1 dia, tá? Ela modela e identifica os painéis tudo em 1 dia. Se eu não tivesse esse planeamento pronto, se eu quisesse tentar começar já a desenhar aqui perfil a perfil sem ter esse planeamento pronto, cara, eu vou te falar que tu vai gastar vários dias. Ainda mais assim, já pensou tu ter que definir aqui essa escada aqui, ó, desenhando já diretamente os perfis? Isso é muito complicado. E assim, eu comecei a trabalhar dessa forma, por quê? Porque nos meus primeiros projetos, quando a gente era empresa de construção, eu enviei o projeto de arquitetura para um engenheiro, lá que eu comecei a trabalhar. O engenheiro calculou tudo e me enviou. Estava bem calculado, os perfis estavam bem especificados e tudo mais. Só que ele não tinha experiência de obra, ele não sabia como era a melhor forma de dividir os painéis, como que era ali algumas características para facilitar a montagem. Então, a partir do meu segundo projeto, o que eu fiz? Eu comecei a fazer esse que eu chamava de pré-dimensionamento, né? Porque antes eu já desenhava a estrutura toda e enviava para o engenheiro, agora não. Agora a gente trabalha a volumetria, que fica também mais fácil para o meu cliente entender os ajustes necessários, e depois que ele aprova tudo isso, olha, essa janela teve que vir 2 centímetros para um lado, 2 centímetros para o outro, mas esse projeto, essa janela redonda, ela estava aqui, e ela era de um outro tamanho. Ele tinha aqui mais algumas outras janelas que a gente começou quando a gente começou esse planeamento volumétrico, eu mostrei para ele, olha, sei lá, a gente tem que diminuir, baixar 2 centímetros, 3 centímetros essa janela. E aí ele foi fazendo o ajuste de acordo com a nossa orientação. O nosso cliente desse projeto é um arquiteto, então ele é arquiteto e construtor, então a comunicação foi muito mais fácil para que ele pudesse perceber ali o que a gente estava a sugerir para ele, tá bom?